acho que já podemos iniciar o nosso encontro de hoje. Agradecendo, então, a presença de todos e todas, né? Alguns estão se apresentando aqui no chat. Município de Esteio, Engenho Velho, Tavares, Joia, Chuvisca, Estância Velha, Guaíba, Triunfo, Três Cachoeiras, Volante. Obrigada, podem seguir se apresentando ali. Mas então a gente vai começar esse terceiro encontro, né? Hoje a gente está começando às 9h30, né? Que foi um combinado do encontro anterior, foi por votação esse horário. Então, para ficar melhor, né, para todo mundo. Então, nós vamos nos apresentar. Então, hoje estamos aqui, a Aline e eu. Então, já que eu estou falando, eu vou me apresentar, apesar dela estar aqui no slide, né, primeiro ali. Então, meu nome é Carla, eu sou enfermeira de formação e trabalho aqui na divisão de atenção primária da SES. Tenho doutorado, né, em enfermagem, com pesquisa em competências para preceptoria no SUS. Atuo também na comissão coordenadora do programa Mais Médicos. E aqui, na nossa divisão de trabalho, acabo trabalhando mais com monitoramento de dados, instrumentos de gestão. E eu estou aqui na divisão já tem 7 anos. Então, vou passar a palavra para a Aline, que também vai se apresentar para você. Bom dia, me ouvem? Bom dia, bem-vindos todos e todas, né, nesse nosso novo encontro. Bom, eu sou a Aline Viana, sou psicóloga de formação, sou especialista em intervenção psicanalítica pela Universidade Federal e também em preceptoria pelo SUS, pelo Instituto Sírio-Libanês. Sou uma das representantes da Secretaria Estadual da Saúde no Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas e membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental Climática do Fórum. Uma das minhas áreas de atuação é a integração entre vigilância e saúde e assistência. Sou servidora da Secretaria e atualmente chefe de uma das seções aqui da Divisão de Atenção Primária. Então, antes da gente começar, né, a gente vai passar alguns informes, né, mais referentes ao PIAP, da Rede Bem Cuidar. Na semana passada, né, nós tivemos uma live sobre os indicadores do PIAPS, foi no dia 10. Em breve a gente vai colocar no YouTube, não sei se alguns de vocês conseguiram acompanhar, mas vai estar no nosso YouTube e a gente vai divulgar para as coordenadorias, enfim, para chegarem até vocês. Tem ali um QR Code também, vocês podem acessar. Acho que aquele QR Code é da notícia, né, da atualização da portaria do PIAPS. Né, nós tivemos atualização de 2 portarias, então, em março, foram a 213 e a 212, elas atualizaram a 188 e a 189. Então, a gente coloca ali, né, na notícia as principais alterações, para vocês poderem conferir, que teve de mudança do ano passado para esse. E sobre a Rede Bem Cuidar, também a gente está com 2 prazos abertos, que é o envio de propostas para obras de ampliação ou reforma. Então, para aquelas unidades que não receberam ainda, né, recurso da RBC para obras, podem estar solicitando até o dia 30, né, 30 de abril agora. Também a gente deixou um QR Code para acesso. Vocês não se preocupem que a apresentação depois a gente disponibiliza, tá? Mas está tudo no nosso site, né, ou no site da RBC. E as gurias estão colocando ali no chat para a gente. Obrigada, Luísa. Marina também estão aqui nos ajudando. E a adesão à segunda equipe RBC, então, né, para aqueles municípios que também não tiveram a segunda equipe, ou que são, né, municípios que têm territórios do RS Seguro, é até 23/4 agora, semana que vem, então, para preencher o formulário de intenção, né, de inscrição para essa segunda equipe. Então, está tudo, né, nas nossas redes aí para vocês acompanharem e participarem desses processos. Então, a gente lembra, né, dos nossos encontros, eles são às terceiras, quartas-feiras do mês, né? Então, nesse novo horário, das 9h30 às 11h30. É uma formação que tem 40 horas, né? Então, são 10 encontros, né? A gente acho que a Marina colocou ali no chat para a gente, alguém perguntou sobre a frequência. Então, é 70%, né, de participação nos encontros síncronos, então, se são 10,
pode ter até três faltas, né, nesse processo. Também tem as 8 horas ali da participação nos fóruns do Moodle e 10 horas de leituras complementares. Então, ali tem um QR Code também com as orientações. E eu ia falar, não, acho que era isso da presença, né, que vocês perguntaram. Bom, vou passar para lembrar, eu falo. Esse é o nosso cronograma, então nós já tivemos 2 encontros, esse é o terceiro, da situação de saúde da população, esse é o nosso tema de hoje. Então, conforme vocês viram lá no Moodle, é uma temática que está entre as páginas 107 e 111 do Manual de APS, das gestões municipais. Então, a ideia hoje é trabalhar um pouco assim o acesso a essas informações para análise da situação de saúde, né? Onde que a gente encontra, como trabalhar essas informações no planejamento. O próximo encontro, então, é 21 de maio, sobre instrumentos de gestão. Apesar desse assunto, né, cruzar um pouco com esse que a gente vai trabalhar hoje, em maio vai ter, né, esse encontro específico sobre os instrumentos. E segue, né, o cronograma até 17 de dezembro. Ah, sim, eu ia falar da presença, né, das fotos, falar da presença. A presença, as gurias estão colocando ali, né, a gente vai disponibilizar o formulário ao final da apresentação. Então, retomando, né, um pouquinho, acho que a Aline vai falar agora, como que foi essa atividade do módulo 2, né, que a Marina e a Luísa trabalharam com você, que era um assunto mais geral sobre atenção primária, papel da PS, como que a PS compõe a rede. Então, a Aline vai comentar um pouquinho sobre essa atividade, né, que a gente colocou lá para vocês do módulo 2, considerando os atributos da PS, né, da coordenação do cuidado, integralidade, longitudinalidade, atenção do primeiro contato, era para escolher, né, um dos atributos a fim de compartilhar boas práticas e desafios também desses atributos. Então, vou passar aqui para a Aline contar para nós como que foi. Bem, como a Carla estava dizendo, né, no Moodle, em cada módulo tem todo o material de leitura correspondente ao módulo, né, tem os materiais de apresentação, depois a gente coloca, e tem uma atividade, uma proposição, uma discussão. No módulo anterior, a proposição que a gente fez foi essa. Considerando os atributos da PS de coordenação do cuidado, integralidade, longitudinalidade, atenção ao primeiro contato, escolha um dos atributos para compartilhar boas práticas e outro atributo para compartilhar desafios que seu município enfrenta. Caso ainda não conheça muito sobre os processos desenvolvidos pelas equipes do seu município, reúna-se com as equipes para conversar sobre o assunto. Esse foi o nosso convite para vocês. A gente teve bastante participação lá, foi muito bom ler o que vocês colocaram, e a gente vai agora trazer aqui, sem identificar quem é que colocou, né, mas trazer de uma forma geral o que vocês compartilharam lá no Moodle. Então, em relação às boas práticas, o que vocês trouxeram, né? Em relação à atenção ao primeiro contato? Vocês relataram aumento da cobertura de APS, unidades em território rural, equipes completas, equipamentos nas unidades, profissionais concursados, contratação de agentes comunitários de saúde, acolhimento aberto, o destaque para que não haja mais fichas, horário estendido, equipes multiprofissionais, equipes no modelo de estratégia de saúde da família, adesão à rede Bem Cuidar e acessibilidade geográfica. Em relação a boas práticas associadas à integralidade, vocês trouxeram composição com outras equipes, e aí mencionaram a Zemult, a Mente, o PIN, NAAB, que é um dispositivo aqui do estado do Rio Grande do Sul, em relação, de saúde mental, retaguarda de hospital, de CAPS, estrutura física adequada nas unidades, equipamentos, transporte para a equipe. Alguém mencionou equipe de saúde com veículo e motorista disponível, transporte sanitário, equipes de APS completos, processo de estratificação de risco implementado, acompanhamento regular e visitas domiciliares. Em relação à coordenação do cuidado e longitudinalidade, teve alguém que mencionou, o município pequeno tem mais facilidade de comunicação entre as equipes. A gente vai ver que, em relação à coordenação do cuidado, vocês relataram uma série de desafios. Vamos para os desafios agora.
Em relação aos desafios, vocês mencionaram vazios assistenciais da média complexidade ou muito distantes, a gente entende geograficamente, né? Dificuldade de comunicação entre diferentes serviços, dificuldade de acesso a referências de média e alta pactuadas, necessidade de alinhar a rede intersetorial, necessidade de monitorar com maior rigorosidade a prestação de serviço e acesso dos municípios às cotas estabelecidas, necessidade de ampliação de equipe de saúde bucal, trabalhar promoção e não apenas atenção a demandas agudas, baixa cobertura de APS, realizar capacitações para as equipes e aumentar o número de agentes comunitários. Em relação à longitudinalidade, vocês mencionaram como desafios implantar novas equipes ou unidades em território onde pessoas se mudaram e promover o cuidado longitudinal, dificuldade de ter acesso às informações dos usuários que estão sendo acompanhados por outras equipes ou serviços, conhecer mais sobre o cuidado necessário a determinadas populações, a população valorizar a promoção de saúde e não apenas a atenção às necessidades agudas. Em relação à coordenação do cuidado, vocês mencionaram rotatividade de profissionais, dificuldade de comunicação entre profissionais por falta de recursos tecnológicos, incluindo telefone, necessidade de aprimorar a referência e contra-referência, falta de profissionais na rede e demora dos encaminhamentos para especialistas. E muitos de vocês colaboraram trazendo sugestões. A gente não tinha pedido, mas vocês trouxeram, que é ótimo, né? Então, a gente vai compartilhar aqui algumas ideias que vocês trouxeram para transpor esses desafios que vocês identificaram, né? Então, promover capacitação, formação de equipes multidisciplinares e estabelecer protocolos de atendimento com intervenção clara entre diferentes serviços de saúde, implementar protocolos de acolhimento com classificação de risco nas unidades, agilizando o primeiro contato, disponibilizar ferramentas digitais de comunicação e de colaboração entre os profissionais, realizar reuniões de gestão e capacitação com equipes, contemplando as diferentes atuações dentro da ESF, incluindo recepção e enfermagem, né? Então, de uma forma ampla na equipe, né? Considerando todos os profissionais. Promover reuniões mensais presenciais entre equipes da rede para alinhar casos, buscar aprimorar os fluxos de encaminhamento e estabelecer protocolos de comunicação mais eficientes entre os diferentes serviços de saúde. Apresentar dados como a falta de comunicação impacta indicadores e expandir equipes de saúde bucal. Então, um dos grandes desafios que a gente identifica, que vocês relataram, está justamente em relação à articulação e organização da rede, né? E o diálogo da atenção primária com outros serviços, que interfere bastante na integralidade, na longitudinalidade. Vocês trazem já sugestões aqui bastante interessantes. Então, como a Aline vinha falando, né, a gente vai ver que esses assuntos entre os módulos, eles se conversam muito, né? Então, assim, começando com os princípios, as diretrizes da atenção primária, a gente vê que vocês têm, né, um conhecimento ótimo, assim, sobre, né, o que é potencial, o que é desafio, e faz parte, né, da análise da situação de saúde, embasar, né, esse planejamento para que esse processo de trabalho, enfim, essa estrutura da APS, ela converse com as necessidades da população. Então, né, conforme o que a gente, né, preparou no manual, né, para pensar esse assunto, a gente se fez algumas perguntas, né? Para que serve uma análise da situação de saúde? Informações eu preciso obter, né, para uma análise relevante? Onde posso obter os dados sociodemográficos? Quais informações estão disponíveis sobre os serviços do meu município? Então, a ideia é a gente abordar um pouco com vocês, né, essas bases, né, de dados que a gente acredita que vocês conhecem, né, mas, assim, retomar alguma coisa sempre tem alguma perspectiva, assim, que a gente não percebe, né, não se deu conta que poderia utilizar. E na nossa atividade preparatória, a gente queria entender o que vocês, né, poderiam nos dizer sobre como que é esse processo, né, de análise da situação de saúde no seu município.
A gente sabe, né, que esse é um ano para a preparação do Plano Municipal de Saúde para os próximos 4 anos, né? O nosso plano estadual, ele começou a vigência ano passado, né, vai até 2027. Então, o município tem, né, essa diferença, assim, né, temporal desses 4 anos. E daí vocês nos trouxeram, né, que mapear as microáreas das equipes de saúde da família, e discussão e reunião de equipe é importante para essa análise. Então, assim, a gente vai mostrar aqui dados secundários, né, mas a gente sabe que esse processo do trabalho, né, da equipe, das equipes, tem uma potência, né, muito, muito grande para esse planejamento ser o mais real possível, mais próximo às necessidades dessa população dos territórios. Aí vocês já trouxeram algumas bases de dados aqui, o BI, né, que a gente vai falar hoje, o DigiSUS, né, que é a plataforma onde os relatórios, né, são alimentados. Trouxeram também os relatórios do SUS, né, super importantes também, que tem o SUS tem vários relatórios, a gente vai ter um encontro mais no final do ano sobre sistemas de informação, acho que a gente vai conseguir trabalhar um pouco melhor. O site do IBGE também a gente vai trazer aqui. Discussões de caso também, que são realizadas em reuniões de equipe, que aproximam, então, os profissionais, os usuários. Essa questão das subjetividades, né? Que às vezes o dado é um dado, né? Mas o que tem de subjetivo nesse dado, só quem conhece é quem trabalha, né, próximo dessa população. Aí, novamente, veio o prontuário eletrônico, reuniões de equipe. Aí os indicadores, né, análise dos indicadores também a gente vai comentar um pouco para a construção desses planos. Aí, né, os instrumentos de gestão vocês já adiantaram, que vai ser o próximo encontro. O que mais? Ah, sim, a participação da comunidade, né, por meio do Conselho Municipal de Saúde, os conselhos locais e as conferências de saúde, né. Então, também é super importante essa participação das lideranças comunitárias, enfim, do conselho, para ajudar nessa discussão de planejamento. Aqui eu vou passar para ali. Bem, então, a gente vai tratar hoje, está tratando da análise da situação de saúde. E para que se faz a análise da situação de saúde, né? Uma das perguntas, por exemplo, é quais serviços de saúde a gente precisa ofertar para a população no nosso município, né? Como está a oferta em relação à demanda. A análise da situação de saúde, ela permite que a gente caracterize, mensure e explique qual é o perfil da relação de saúde e doença da nossa população, do nosso território, né? Para quê? Para subsidiar o planejamento das nossas ações. Inclusive, este é um ano que os municípios precisam fazer a construção a cada 4 anos, e esse ano precisa ser feito do Plano Municipal de Saúde, que é justamente isso. No plano se analisa a situação de saúde do município. A gente tem o Plano Estadual de Saúde também, que no guia vocês estão convidados a poder olhar. A gente tem o link lá. E a gente faz a análise da situação de saúde justamente para poder planejar todas as ações que nós vamos desenvolver nos próximos 4 anos. A análise da situação de saúde, ela também tem o objetivo de conhecer a capacidade instalada e a forma de organização das redes do território, a fim de que a gente possa fazer o planejamento dessas ações, identificando quais são os aspectos principais de saúde da população, as suas necessidades e o que a gente precisa ampliar em termos de serviços, de equipes, de ofertas para a população. Aqui a gente traz uma breve análise que está no guia, que é um material básico, né, do nosso curso. Esse material está lá, ele só está diferente, a gente precisou cortar ele aqui para colocar em duas figuras, né? Um exemplo de dados do Plano Estadual de Saúde, né, o nosso plano vigente, que foram coletados na análise da situação de saúde, que são relevantes para a PS. Então, por exemplo, a gente identificou qual é a população SUS-dependente no estado, como estão as ações de pré-natal, qual a taxa de mortalidade infantil, como está a nossa cobertura vacinal, e aí foram levantados para determinados imunos, quais são as maiores causas de mortalidade no estado,
Quais são as doenças crônicas não transmissíveis prevalentes? Qual a incidência de tuberculose? Dados em relação a câncer de colo de útero, dados em relação à dengue, que é um agravo que no nosso estado está presente, e aí também é algo que a gente precisa ter atenção, quais são os agravos presentes no nosso território. Dados em relação à mortalidade por AIDS. Esse é um exemplo de algumas das informações que foram levantadas na análise de situação de saúde do nosso plano para que depois fossem construídas as ações a serem desenvolvidas e as suas respectivas metas para que a gente desenvolva durante o ano. Avisando vocês, nós vamos ter adiante no cronograma um encontro só sobre instrumentos de gestão. Tá? E no material já está disponibilizado no guia também toda orientação em relação aos instrumentos de gestão. Isso vai ser esmiuçado mais adiante. Então, se vocês quiserem já ir consultando, já podem ir consultando no material em função da construção dos planos. Né? Uma parte deles é a análise da situação de saúde que a gente está tratando hoje. Então, a gente tem uma série de maneiras, como vocês já trouxeram né, na atividade preparadora, de identificar como está a situação de saúde do nosso território. Um dos elementos importantes é a gente levantar dados sociodemográficos. Nós vamos mostrar aqui duas possibilidades, que não excluem outras, são duas possibilidades, duas ideias, né, de onde retirar esses dados. Lembrando que uma forma também de conhecer a população é indo no próprio território. Né? Inclusive, um de vocês comentou da questão no fórum anterior, da questão da mudança de população no território, que as pessoas se mudarem. Né? Então, se isso foi recente que aconteceu, nessas bases de dados, infelizmente, a gente não vai encontrar essa informação de mudança da população do território, porque essas bases elas têm dados um pouco não são atualizados no dia a dia. Um deles é o IBGE Cidades. O IBGE Cidades é uma plataforma do governo federal, ele é extremamente interessante e ele trabalha com dados do censo, né? E dados de outras pesquisas que o IBGE desenvolve por amostragem. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês, para poder mostrar que tipo de informação aqui, que o IBGE traz para nós. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo a tela da área de trabalho ali. Talvez ver a guia que está aberta e compartilhar a guia do Chrome. Vamos ver se agora foi. Agora foi. Ótimo. Aqui, na apresentação e no guia estão o link do IBGE Cidades. Tá? Eu já entrei direto nele aqui. Então, a gente vem aqui em menu, eu vou abrir um município aleatório, vou escolher o primeiro município da lista, não estou fazendo uma escolha por nenhum motivo, é só porque é o primeiro da lista, tá? Então, eu venho aqui em municípios, aí venho no estado, Rio Grande do Sul, e vou escolher o primeiro, que é Aceguá. Aí ele me abre o painel de Aceguá. Então, ele mostra aqui a população de Aceguá, conforme o último censo. Ele mostra informações, né, por exemplo, a densidade demográfica, a população do município em relação ao país, estado e na região imediata. Traz a pirâmide etária da população, conforme o último censo. Tem informações de trabalho e rendimento, então, por exemplo, o salário mensal dos trabalhadores do município, o número de pessoas ocupadas, aí é o percentual de pessoas ocupadas no município. Traz informações em relação à educação, então a taxa de escolarização na faixa etária de 6 a 14 anos, aí aqui no município de Aceguá, por exemplo, é de quase 94%, e na posição no estado, a gente vê que Aceguá é um dos últimos, está em 489, né, um dos últimos municípios na posição. É o que o painel traz em relação à educação do município. Em relação à economia, ele traz informações do PIB, traz informações do IDH,
traz algumas informações de saúde do município. Aqui, no caso de Aceguá, o painel não está mostrando mortalidade infantil, internações por diarreia. Traz informações do meio ambiente, né? Então, a área urbanizada do município, o esgotamento sanitário, isso é uma informação que, embora não tenha, a gente possa pensar que não tem vínculo direto com a saúde, tem, porque as condições de saneamento influenciam muito nas condições de saúde da população, acesso à água e acesso ao esgoto e coleta de lixo, né? A arborização, urbanização das vias públicas, né? E algumas outras informações do território que o painel do IBGE traz. Então, essa é uma das fontes de dados sociodemográficos que vocês podem acessar para conhecer o território do seu município. Deixa eu tirar o compartilhamento. A gente tem outras formas de acessar. Nós vamos mostrar agora, a Carla vai mostrar, um painel estadual que é vinculado ao cofinanciamento estadual para a atenção primária. Sim, então como a Aline estava trazendo, né, o IBGE, o site do IBGE, é uma das fontes, né, para a gente ver essas características da população ali por município. E a gente acredita que vocês conheçam, mas se não conhecem, a gente tem também o painel do PIAPS, né, que é o Programa de Incentivos para a Atenção Primária do Estado. Então, tem um componente do PIAPS, que é o componente sociodemográfico. Então, ele considera, né, as populações, as crianças, né, as crianças menores, de 0 a 4 anos, as pessoas idosas e também as pessoas super idosas, né, com 80 anos ou mais, população indígena, privada da liberdade, a população negra, população em situação de rua, migrantes internacionais, assentados e pessoas com deficiência. Então, são pessoas, né, a gente vê que são as faixas etárias, né, e as populações mais vulneráveis, né, que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade maior. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês o painel. A Lu já colocou ali para a gente, né, o link, se vocês quiserem olhar. Então, o painel ele vai trazer os componentes do que tem no PIAPS. Nós temos 5 componentes, né, o sociodemográfico, incentivo para equipes, promoção da equidade, primeira infância melhor e a rede bem cuidar. Então, o sociodemográfico é o primeiro. Então, a gente traz aqui, né, tem os filtros, vocês podem aplicar conforme a necessidade, mas tem ali macro-região, TRS, região de saúde, município, inclusive porte populacional. Dá para ter acesso também à nota metodológica, né, desse componente, a planilha completa que tem todos os municípios também, e colunas com todas as populações, né, numericamente qual é a população, e a portaria, né, que é a portaria que regra esse componente. Deixa eu abrir aqui um município aleatório aqui, Camaquã. Então, a gente tem ali naquela tabela de cima aqui, os valores, né, que esse município recebe mensalmente de acordo com a população. Então, ele tem um valor per capita, né, 5,10. As populações específicas, se eu não me engano, vou olhar aqui, é 5,90. 5,19 as populações específicas. E, então, assim, tem um valor diferenciado conforme a população. E o que é mais interessante aqui, eu acho, para vocês utilizarem, assim, na análise, é o percentual dessa população, tá? Então, a gente tem esse gráfico aqui, circular. Então, aparece aqui, por exemplo, Camaquã, tá? Se a gente colocar aqui nesse amarelinho, é criança de 0 a 4 anos. Então, 6,44% da população de Camaquã é composta pela faixa etária aí de crianças de 0 a 4. A população geral, né, dentro desse componente é 56,27%. Aí a população, pessoa com deficiência, né, 6,7%. Aqui nesse salmãozinho, assim, é a população negra, 12,2%. Os super idosos, 80 a mais, 2,75%.
Então, assim, quando se faz um planejamento, né, pensando em ações de APS para essas populações, é interessante dar uma olhada assim, qual é o percentual que eu tenho dessas populações no meu município. Claro, se for fazer uma análise mais territorializada nos bairros, né, a gente vai ter talvez um percentual diferente, né, conforme, né, onde essas populações estão distribuídas. Mas assim, pensando no município como um todo, é possível utilizar o painel FIAPS para isso. Então aqui, né, vem aqui em cima, seleciono o município e ele já atualiza, assim, né, tanto os valores que são repassados mensalmente, né, para esses municípios dentro desse componente, quanto essa distribuição populacional. Então, para vocês terem essa base como fonte também para esse tipo de informação. Eu vou parar de compartilhar aqui e voltar para a apresentação. Bom, então a gente trouxe aqui como item 2, né? O primeiro item era os dados sociodemográficos, e a gente trouxe esse aqui como dados de financiamento e estrutura da PES. Então, vocês responderam lá, né, nos fóruns que a gente fez, que era importante ter uma equipe ampliada, né, uma equipe qualificada, que tivesse também insumos para o trabalho, né, insumos para comunicação, enfim, que possibilitassem, né, essa comunicação na rede. Então, a gente traz aqui, acredito que vocês conheçam também, o e-gestor da APS, né, é um painel do Ministério que concentra diversas fontes de dados, né. Uma delas, né, que é bem acessada, acho, pelos gestores, é os relatórios de pagamento, que a gente consegue ver número de equipes, quais equipes estão homologadas, quais estão em processo de homologação, os indicadores que são monitorados pelo Ministério. Então, a gente sabe que o financiamento passou por atualização ano passado, então o Ministério está revendo os indicadores, a gente ainda não sabe exatamente quais virão. Até então a gente tinha os 7 indicadores do Previne, né? Então a gente está aguardando. Também equipes que estão em suspensão, né? Às vezes o município deixa de receber algum recurso, algum problema de cadastro no CNES, enfim, alguma informação que não está migrando para o CISAB. Então aqui na gestora a gente consegue ver essas informações. A Lu colocou ali para a gente também o link do e-gestor. Então, a gente tem aqui os relatórios da APS, né, que são os que a gente normalmente acessa. Então, vou entrar aqui no Gerencia APS, né, que é esse painelzinho aqui do lado direito superior, e vamos ver aqui os pagamentos. Então, os pagamentos eles estão divididos conforme o financiamento foi mudando, né? A gente sabe que o financiamento mudou bastante nos últimos anos. Então, o último é esse aqui de maio do ano passado até agora. Então, a gente vai fazer o filtro por município, né? Vou aqui Rio Grande do Sul. Pegar um aleatório também. Cachoeira do Sul. 2025. A última competência disponível é a 4, né? Que é abril. E a gente pode fazer download ou ver em tela, né? Então, o Ministério também está sempre aprimorando esses painéis, né? A gente estranhou um pouco essa nova configuração, aqui a gente estava acostumado com o outro, mas está bem mais detalhado as informações, assim, então dá para ver aqui por equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, as equipes de saúde bucal, as equipes multiprofissionais, os agentes comunitários, né? Então, se a gente entrar aqui, ó, vou entrar na primeira, as equipes, equipe de saúde da família, em Cachoeira do Sul. O que a gente pode ver, assim, em termos para pensar a análise da situação de saúde, né? Então, a gente tem aqui a competência CNES, que ele traz que é fevereiro. Então, esses dados vieram lá da competência de fevereiro. E a gente tem um teto de 41 equipes de saúde da família para Cachoeira do Sul, sendo que eles têm, né, o município tem 11 equipes credenciadas.
Então, né, esse município pode ampliar bastante, né, as equipes de saúde da família. Então, a cobertura potencial deles não deve ser muito alta. E aqui a gente tem os valores, né? São também, né? O financiamento federal tem alguns componentes, então está especificado por componente quanto que esse município recebe mensalmente, componente fixo, de qualidade, componente de vínculo e acompanhamento territorial e o total. Então, Cachoeira do Sul aqui 215.227, né? No mês. Isso ainda sem, né? Sem os indicadores que ainda não estão definidos. Então, a gente vê nessa tabela aqui embaixo, né, o detalhamento, né, qual é o INE da equipe, né, se está tudo certo, se o estabelecimento está ativo ou não, se a situação da equipe está ativa ou não, se o cadastro está válido, se tem alguma suspensão e por qual motivo, né, e em qual portaria de homologação essa equipe foi, né, foi homologada. E se o pagamento está válido ou não. Então, aqui, a gente tem uma ideia, então, Cachoeira do Sul, né, a gente vai fazer análise de ação de saúde, vai olhar quantas equipes tem, pode ampliar, não pode, né? Então, o município pode solicitar credenciamento para o Ministério, né, o Ministério vai analisar e vai, né, publicar a portaria, enfim, o próprio município pode financiar essas equipes, não necessariamente precisa aguardar credenciamento, né? O município, né, compõe essas equipes, faz os seus cadastros, né? E financia, né, pelo seu fundo municipal sem credenciamento, também pode, é uma possibilidade. Então, esse, né, é um detalhe, assim, do gestor que a gente queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Vai passar para a Aline para falar do CNE. Eu estava me lembrando também, em relação aos pagamentos, vocês também podem consultar, tanto no Fundo Nacional quanto no Fundo Estadual, o que o município tem recebido do Ministério, e aí de todas as ações, né, quanto do Estado no Fundo Estadual. Também a gente vai ter um encontro específico sobre financiamento. Só lembrando que são outras fontes de dados também para vocês, né? Mas o e-gestor, como ele tem essa parte direcionada para a APS, ele fica muito mais fácil de fazer essa consulta, né, como a gente estava mostrando anteriormente. Bom, em relação à estrutura, né, a capacidade instalada do município, a fonte oficial, tanto que o município informa ao Ministério, quanto também da gente vocês poderem consultar, é o CENESO, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Todos os estabelecimentos de saúde devem estar cadastrados no CENESO. E aí a gente tem uma série de normativas, né, do Ministério da Saúde sobre a forma correta de fazer esse cadastro. O que a gente pode consultar no CENES, né? Consulta pública, acesso aberto, né? Não precisa de senha para consultar. Então, tem várias informações, entre elas, as equipes cadastradas e a composição das cadastradas no CENES e a composição dessas equipes. Então, a gente consegue ver de que especialidades, de que CBO são os profissionais que estão compondo as equipes, o nome dos profissionais e, inclusive, a carga horária e vínculo. E, inclusive, o tipo de vínculo, né, dos profissionais. Eu vou mostrar para vocês aqui o painel, né, que é o... Estou compartilhando ele. Vou esperar para aparecer para vocês. Está aparecendo. Obrigada, Carla. Esse é o site inicial, a tela inicial do CNES. Tá? Vocês podem tanto buscar no Google ou no material, depois vai estar disponível o link, e no nosso guia também está disponível. Tá? Então, tem várias formas de fazer a consulta, a gente vai mostrar um pouquinho algumas. Aqui em roxinho no meio tem consulta e estabelecimento. Aqui é quando a gente quer consultar direto um estabelecimento. Né? Então, eu quero ver como é que está a equipe da minha unidade de saúde tal. Né? Então, eu venho aqui e coloco ou o nome da unidade, né, ou o CNES da unidade. Né? Então, eu consulto direto aqui. Se eu quero ver uma. Eu posso consultar também por profissional. Né?
Eu quero saber o profissional, ele está vinculado aqui a equipes. Então, eu coloco aqui o CPF, o cartão nacional ou o nome do profissional. Agora, para a gente fazer a análise da situação de saúde, não é aqui que nós vamos consultar, tá? Porque isso aqui é informação individualizada. A gente vai vir aqui nessa coluna da esquerda e vai vir em consultas. Aí, em consultas, a gente vem em estabelecimentos. Tem duas formas de consultar aqui, pelo menos, tá? Uma delas é na identificação. A gente vem em identificação. E aí seleciona, que eu vou selecionar Rio Grande do Sul, vou selecionar o primeiro município, que eu tinha feito antes, tá? Não vou, por enquanto, filtrar nem a gestão nem a natureza jurídica, vai aparecer tudo que tem no município, eu vou pesquisar. Aí aparece tudo que tem no município aqui, tá? Então, em Aceguá, que foi o primeiro município da lista, então tem um hospital, tem um posto de saúde, tem SAMU, esses aqui são administração pública, o primeiro o hospital não, tá? E aqui tem detalhes, tá? Então, eu posso ver informações do estabelecimento, aí ele me abre aqui algumas informações e eu posso ir para a ficha do estabelecimento. Na ficha, no fim eu abri aqui um hospital, eu vou voltar para abrir uma unidade. Aqui vou abrir uma unidade básica, tá? Vou para a ficha da unidade. Tá? Aí aqui está a ficha da unidade. Eu posso ver que equipes que tem, que o município cadastrou nessa unidade. Nessa unidade tem cadastrada uma equipe de atenção primária. Posso vir aqui e olhar quais são os profissionais dessa EAP. Aí aparecem os profissionais dessa EAP aqui. Eu também posso vir aqui e consultar todos os profissionais que estão nesse estabelecimento. Porque esse estabelecimento ele pode ter essa EAP, ele pode ter outras equipes e ele pode ter profissionais que estão, digamos que soltos, não vinculados à equipe. Não sei se é o caso desse aqui, sim, é o caso desse aqui. A gente tem vários profissionais que estão neste CNES do município, alguns deles fazem parte de uma EAP, que trabalha neste CNES, outros estão soltos. Então, essa é a forma de se consultar estabelecimento a estabelecimento. Estou voltando para mostrar outra forma, porque aqui essa maneira de consultar, ela aparece em tela, tá? Então, no caso de se trabalhar com dados, ela fica um pouco difícil de trabalhar com dados. É uma forma corrente que nós aqui, por exemplo, utilizamos para consultar os estabelecimentos. Mas para poder extrair, a gente vem. Eu vou voltar no início para mostrar o caminho de novo. A gente vem na página inicial, consultas, estabelecimentos, e aí a gente vem em extração. E aí a gente vai fazer o mesmo caminho de novo. Vou selecionar o estado, vou selecionar o município e vou pedir para baixar. E aí ele vai me baixar uma planilha com todos os estabelecimentos cadastrados no CNES e todas aquelas informações que aparecem na forma de visualização. Então, isso é uma forma de vocês extraírem o que tem de capacidade instalada no município, em termos de tanto de equipes, e aí tem ali no CNES também, essa aqui a gente está extraindo estabelecimento, tá? A gente pode extrair profissionais também aqui, ó. A gente vem em profissionais e faz a extração, a mesma coisa. Ele vai extrair todos os profissionais que o município tem cadastrados no CNES. Só tem que cuidar o que é que atende SUS e o que não, depois. Tá? Então, essa é uma forma de vocês poderem consultar a capacidade instalada do município. Bom, vou retomar aqui na... já tenho o passo E a passo. aí, a gente tem, assim, nós mostramos agora, né, de forma rápida, assim, vou compartilhar esse outro material, mas não vou me ater a ele, vou só mostrar para vocês, tá? Esse é um outro material que nós fizemos, ele está linkado no guia, tá? A gente vai colocar aqui também, porque os sistemas, eles têm, cada um tem sua forma de se fazer a consulta, né? Então, esse aqui é um guia que a gente fez já há algum tempo para consultas aos sistemas de informação. Então,
A gente tem algumas indicações de consulta aos CNEs, né? Então, o que é o CNEs? Um glossário básico, o que é CNEs, o que é INE, o que é CBO, o que é Cartão Nacional de Saúde, e como consultar. Então, a gente pode fazer consulta por tipo de estabelecimento do município, né? A gente pode consultar os detalhes dos estabelecimentos de saúde. Aqui na direita, ó, mostra a planilha que eu estava falando para vocês, ó, que baixa com todos os dados de todos os estabelecimentos, né, do município. A gente pode identificar estabelecimento a estabelecimento, que é o que está mostrando aqui o que eu tinha falado para vocês de consultar cada um, a composição, o total e os detalhes dos profissionais, vem nominalmente, vem CBO, vem carga horária, vem tipo de vínculo, que é a extração que também se faz por ali. E a primeira consulta que eu tinha mostrado é a consulta individual de estabelecimento profissional, quando a gente quer saber de um estabelecimento em específico ou de um profissional em específico. Né? Aí tem outros sistemas que a gente colocou nesse material, né? Consulta ao Tabnet. Vou passar rápido aqui porque a gente vai falar disso ainda hoje, tá? Consulta ao CISAT, Sistema da Atenção Básica do Ministério. Estou só passando para vocês olharem, tá? Consulta ao e-gestor, que está com uma aparência diferente recente do Ministério, o nosso guia ainda está com uma aparência antiga, a gente vai atualizar, mas o sistema de consulta é o mesmo. E consulta ao financiamento estadual. Então, esse material é bem bom porque ele detalha, a Marina colocou aqui já no chat, obrigada, Marina, ele detalha um pouco isso que a gente estava falando de como fazer a consulta, porque às vezes pegar na hora não é tão simples, né? Vocês depois podem se ater e dar uma olhada, dar uma estudada nele. Bom, então, para a gente pensar um pouco, né, para que esses dados, então, são úteis? Era uma pergunta que tinha lá no início, né? Os dados sociodemográficos e os dados de financiamento e estrutura. Então, para definir, por exemplo, uma população adscrita a uma equipe de saúde, né? Teve uma pergunta ali no chat sobre o teto, né? Aquele teto que aparece lá no e-gestor. Então, aquele teto é calculado a partir do indicado na Política Nacional de Atenção Básica. Inclusive, o novo financiamento, ele reduz um pouco, né? Uma ESF, então, pela política é 2.000 a 3.500 e o novo financiamento já trabalha com 2.000 a 3.000 pessoas, porque é isso, né? Uma equipe mínima. O que é uma equipe mínima? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário 40 horas, né? Que condições que essa equipe mínima tem, né, tem de dar conta desse número de pessoas, assim, né? Dependendo do território, das vulnerabilidades, isso, né, é um número muito grande. E também em relação ao trabalho da gente comunitário, né? A gente sabe que pela política também, o parâmetro é que um agente comunitário tenha como referência até 750 pessoas acompanhadas, né, em áreas com maior dispersão territorial, né, em áreas de risco e vulnerabilidade. E essa cobertura, então, seja de 100%, né, acho que é isso que a gente almeja enquanto APS, né, aumentar essas equipes, o número de equipes, para que a população tenha acesso a esses serviços. Mensurar, então, o quantitativo dos grupos, né, que a gente comentou ali no painel PIACS, aqueles percentuais populacionais, né, ter uma ideia de qual é, né, a distribuição dessa população, porque isso vai definir as ações das equipes, né. Então, eu preciso de muitos atendimentos de pré-natal, mas será que eu tenho, né, tantas gestantes assim para definir a minha agenda dessa forma? Será que eu tenho que atender mais idosos? Será que eu tenho que atender mais crianças? Né, eu tenho população vulnerável, eu tenho uma LPI no meu território, eu tenho população privada de liberdade, daqui a pouco uma equipe específica, pessoas com deficiência. Então, tudo isso demanda planejamento para que essa população seja melhor atendida pelas equipes. O grau de escolaridade, a faixa de renda, né, que a Aline mostrou lá no site do IBGE, também define, né, como que essa informação, que o planejamento, a promoção, a prevenção em saúde, o próprio atendimento, né, de um hipertenso, de um diabético, a pessoa tem escolaridade para entender uma prescrição, né, de que forma que eu vou, né, a conversar, né, e orientar essa pessoa. A equipe tem que encontrar estratégias para que essa pessoa consiga manter um autocuidado,
né, de acordo com as condições que ela tem, né, com os recursos que ela tem. Por exemplo, também uma situação de atender um caso de dengue, né? Que essa pessoa entendeu as orientações, vai conseguir se hidratar, tem acesso à água, né? Então, são muitas variáveis, né, para as equipes estarem atentas, porque senão, né, a gente sabe que o cuidado não chega, assim, né? Não é efetivo. Então, planejar, adequar essa estrutura, né, esse número de equipes, o número de unidades básicas, a territorialização e o número de agentes comunitários, e também o número de profissionais, né, dessa equipe mínima e também equipe multiprofissional. Então, teve uma pergunta no chat, né, agora a gente vai falar sobre os dados sobre situação de saúde e adoecimento. Teve uma pergunta no chat a respeito do BI, né, que a gente vai comentar agora, que é um BI público desenvolvido aqui pelo Departamento de Gestão e Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Saúde. Ele permite conhecer, então, a pactuação, alguns exemplos aqui, né, porque ele é mais amplo. A pactuação dos indicadores de um quadriênio, indicadores de ST-AIDS, coberturas vacinais, coeficientes de mortalidade, notificações da violência, notificações de saúde do trabalhador, dentre outros. Então, assim, só para adiantar um pouco, alguém perguntou se o BI estava atualizado. Então, assim, o DGTI ele precisa trabalhar, né, com algumas prioridades, né? Então, alguns painéis são novos, né? Eles precisaram, por exemplo, criar o painel da dengue, criar outros painéis, né, por solicitação, enfim, das secretárias. Por exemplo, o painel PIAPS foi criado ano retrasado, se eu não me engano. Então, assim, alguns painéis eles não estão atualizados. Inclusive o da APS não está atualizado. Mas eu vou mostrar outros para vocês aqui. E o da APS, assim, se justifica também em função que o Ministério criou muitas formas de apresentar esses dados dentro do e-gestor, né? Então, a gente tem muitos dados que estão, né, já são ofertados pelo Ministério da Saúde. Então, colocou ali. Então, aqui é a aparência inicial aqui, né, do painel. Vou botar o link ali para vocês poderem acessar. Então, aqui nessa tela a gente tem a pactuação dos indicadores, né, a pactuação nova, né, que é uma pactuação entre municípios e estado, de 2024 a 2027. Esse da atenção básica que diz que está desatualizado. Tem o painel de ST-AIDS, tem o painel que também trabalha ali as internações, que é mais atenção ambulatorial e hospitalar. Imunizações também. Esse aqui eu queria mostrar para vocês, o de doenças crônicas não transmissíveis, que ele é novo. Enfim, vai ter uma série aqui de informações que vocês podem, inclusive pagamentos aqui do Fundo Estadual, que vocês podem acessar. Eu vou abrir um aqui da pactuação dos indicadores, que ele é mais novo também, né? Então, a gente pode ver... a última pactuação definiu 21 indicadores, né? Então, e se criou metas, né, para esses indicadores. Então, igual aquele do PIAPS que eu mostrei antes, a gente tem os filtros, né, por macro-região, CRS, município, porte populacional. Então, a gente pode escolher um município e eu queria abrir, mas só para a gente ter uma ideia, assim. Pegar aqui análise por localidade. Então, a gente abre aqui, a gente vê desses 21 indicadores o quanto o município está alcançando ou não a meta pactuada. Então, vai aparecer assim, em vermelhinho, né, se não alcançou, ou em verde, se alcançou. E aqui, conforme os anos, né, também tem uma seleção por meses. Então, a gente tem aqui como indicadores taxa de mortalidade infantil, número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano, testagem de HIV
novos casos de tuberculose. Não vou ler todos, porque são muitos, né? Mas vocês podem olhar aqui e acompanhar o município de vocês, né? Como que estão esses indicadores. Deixa eu ver outra aqui que eu queria mostrar, que é esse das doenças crônicas, não transmissíveis. Então, como eu falei, o DGTI está sempre desenvolvendo, né, esses painéis conforme a necessidade, e esse foi um né, foi lançado esse ano, né, que os colegas ali da divisão de condições crônicas não transmissíveis, né, solicitaram e foi desenvolvido. Então, a gente tem aqui, né, as 4 principais causas de mortalidade prematura, né, que é as doenças respiratórias crônicas, neoplasias, doenças do aparelho circulatório e diabetes. A gente pode escolher por condição, né, por exemplo, eu quero saber como que está a situação das neoplasias no meu município, né? Estou fazendo um planejamento, eu quero saber como que isso pode ser melhor pensado. Então, a gente escolhe aqui, né, o município, ele vai trazer total de internações hospitalares, o total de óbitos por essa causa, né, também pode escolher por todas as causas, e ele vai apresentar, né, por sexo, como que foi isso, os óbitos, raça, cor, faixa etária, né, então, as, as, as as doenças crônicas não transmissíveis, né, por prematuridade, né, então, que considera essa faixa, assim, dos 40 aos, né, 40 até 70 anos. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, eu quero ver quais são os CIDs mais prevalentes nesse município, né? Então, eu posso ordenar essa planilha aqui embaixo por CID, né? Ou por quantidade de óbitos, né? Quais foram os óbitos que tiveram por neoplasias, né? Então, a gente tem aqui uma prevalência desses principais, né, por si. Daí, o sexo, né, a faixa etária. Então, esse é um painel que está bem interessante e que vocês podem acessar via BI. Então, não vou me alongar muito aqui. Eu vou voltar para a apresentação. Agora, o Tabinete, né, ali. Bom, então o Tabnet é um painel, um repositório, na verdade, né, de painéis do Ministério da Saúde. Ele tem dados de mortalidade e de sobrevivência, dados de estatísticas vitais, informações epidemiológicas e de morbidade, dados de acesso a serviço, da qualidade da atenção, das condições de vida e fatores ambientais. Ele tem uma série de informações. Quando a gente vai consultar o Tabnet, é importante que a gente olhe a atualização dele. Assim como a gente está falando do BI estadual, o Tabnet também. Agora mesmo eu estava olhando as informações sociodemográficas do Tabnet, pelo que está ali apontado, ainda não estão atualizadas com o último censo. Tá? Então, é importante vocês estarem atentos a isso. Eu vou abrir ele e vou mostrar uma das consultas possíveis. Tá? Só um pouquinho que eu vou projetar ele aqui. Então, vai aparecer, se não está aparecendo para vocês, vai logo, a aparência inicial do Tabnet. Tá? A gente vai baixando aqui, ele tem um menu com essas opções, né? Indicadores de saúde e expectações, informações de assistência à saúde, por exemplo, tem produção hospitalar, ambulatorial. Aí, quando a gente olha aqui, ó, na produção da atenção básica, ele não está atualizado. Então, esse não é o lugar para consultar a produção da atenção básica. A gente vai consultar a produção da atenção básica no CISAR. Tá? Ela vai falar. Informações epidemiológicas e de morbidade, a rede assistencial. Né? Então, tem informações, por exemplo, aqui do CNES, mas a gente prefere consultar direto no CNES, mas também dá para consultar por aqui. Tem uma série de informações. Eu vou olhar aqui nas epidemiológicas, tá? Porque eu vou aproveitar para falar de uma informação que é importante a gente considerar na análise da situação de saúde. Então, nas epidemiológicas, eu vou vir aqui nas doenças e agravos de notificação.
são os dados do Sinam. Vocês podem consultar direto do Sinam. Eu vou entrar por aqui pelo Tabnet. Então, aqui eu entrei nas consultas aos agravos e eu vou escolher sífilis em gestante. Aqui a gente precisa, no Tabnet, escolher uma a uma. Os agravos de notificação compulsória, eles estão estabelecidos na portaria de consolidação. É a obrigação de todo profissional de saúde fazer a notificação, e alguns deles é a notificação na suspeita, então não precisa ter confirmação, aí tem que consultar a portaria para ver quais são. Vou selecionar o estado. Ele vai me abrir aqui. Então, eu vou selecionar por município, na linha, por município de residência. É a maneira como eu vou consultar aqui para mostrar para vocês. Aí vocês, depois, quando forem fazer, vocês escolham a forma de consultar. Eu vou selecionar na coluna o ano, tá? O diagnóstico. E ele vai me mostrar aqui, e aí, por exemplo, mostrou todos os municípios, eu pedi para ele me mostrar por município, vocês não precisam ver, não precisam selecionar todos, vocês olhem, né, façam o filtro que acharem importante fazer no município. E aí, no estado, a gente olha aqui que teve um acréscimo, né, por exemplo, de 22 para 23 para 2024, da identificação de casos confirmados de sífilis gestante no estado. É um aumento muito expressivo. Aí a gente pode pensar, bom, a que se deve, né? Provavelmente, um dos fatores é a qualificação e a acessibilidade da rede. Lembrando que tanto nós temos indicadores pactuados, quanto uma das metas estabelecidas no cofinanciamento estadual da PS é o tratamento em relação a sífilis em gestante e ao risco de transmissão vertical. Então, é importante que vocês estejam atentos aos agravos de prevalência no município, tanto para que a rede esteja atenta, né, a possíveis agravos que estejam ocorrendo, para fazer a identificação, a notificação e o tratamento adequado, iniciar de imediato, né? Mas também estar atento a possível silêncio que haja no município em relação a determinados agravos que talvez os profissionais não estejam identificando, né? E não identificar é um problema, porque daqui a pouco a gente tem uma disseminação de uma doença sem ter percebido, né? E daqui a pouco a gente já está numa situação epidemiológica mais grave, e isso aconteceu, a Carla já falou da dengue, vou falar de novo, já aconteceu em outros momentos, a gente está falando dela porque, infelizmente, é um dos agravos que a gente tem sofrido bastante no estado. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, no Tabnet é isso, vocês encontram uma série de informações, né? E naquele tutorial que a gente colocou antes, no guia, no passo a passo de sistemas de informação, lá também tem o caminho para como fazer várias consultas dentro do Tabnet. Aqui no chat a Marina tinha colocado a recém, antes, o guia do passo a passo. Bom, a Aline falou então do Tabnet, ela comentou ali que a produção da atenção básica a gente não olha mais por lá, porque desde que o CISAB, então, foi instituído, aquelas informações, né, passaram, então, para o CISAB, que tem um local específico, dá para acessar pelo e-gestor, né, tem ali um local que vocês conseguem entrar, mas tem o link direto. Então, no CISAB, a gente, que é o Sistema de Informações de Saúde para Atenção Básica, é o sistema para onde migra toda a produção das equipes, né? Então, o que é alimentado lá no ESUS, né, que vocês já comentaram também na atividade, os relatórios, todas as consultas, os procedimentos, as visitas, os cadastros, tudo isso vai para o CISAP. E essa produção também é considerada para fins de financiamento. Então, se o município, por exemplo, uma equipe deixa de enviar a produção no CISAP por 3 competências, o financiamento ele é suspenso. Então, é muito importante, né, não só para isso, né, mas para a gente também ver o que essas equipes estão atendendo, né, os atendimentos individuais, procedimentos, atendimentos odontológicos também. Então, a gente consegue fazer filtro por tipo de equipe, por faixa etária, categoria profissional,
sexo, então, assim, por CID, SIGTAP, então tem uma série de filtros interessantes para a gente trabalhar. Deixa eu entrar aqui no CISAP. Então, essa é a aparência do CISAB. Então, a gente tem alguns painéis, alguns relatórios, né? A gente tem esse primeiro aqui, que é de validação, para ver se a produção das equipes está sendo validada ou não, né? Se tem uma série também de itens que das fichas, assim, né? Que são validadas para validar essa produção das equipes. Os cadastros e os indicadores, assim, eu acredito que vão passar por atualização, né? Que são, né? Que veio com mudança também do novo financiamento. A gente tem, então, esses dois que são mais interessantes para a produção, que é esse, saúde, produção e saúde, atividade coletiva. Nesse saúde, atividade coletiva, a gente vê aquelas informações de grupos, por exemplo, né, que as equipes fazem com a população. Vou abrir aqui para a gente ver esse saúde e produção. Só para vocês verem os filtros, né, que a gente tem aqui, então, escolher o município, a gente escolhe a competência dessa produção, então dá para escolher várias, né? Eu quero saber o que a minha equipe produziu ano passado, então eu posso vir, né, escolher todos os meses aqui do ano passado para consulta. Aí aqui escolhe o estado, o município. Aí o que eu quero que apareça na linha, né? Então eu vou escolher aqui, apareça o município na linha e na coluna qual é a especificação que eu quero. Se eu quero a competência, se eu quero atendimento individual, qual é o tipo, conduta, atendimento odontológico, procedimento. Então, a gente costuma deixar aqui tipo de produção para a gente ver o que tem nesses grandes grupos, assim. Aqui também dá para ver tipo de equipe. Eu quero ver só a produção do toda a família. Quero ver a produção das EMUT. Então, também é possível fazer esse filtro. Eu quero ver qual é a produção na faixa etária nas crianças, de 0 a 4 anos. Aí eu, né, escolho aqui a faixa etária. Local de atendimento também, porque são informações que aparecem, né, lá na ficha CDS, então é possível também escolher. E o tipo de atendimento. Eu quero ver o que está tendo de consulta agendada, o que está tendo de demanda espontânea. E essa consulta é pública, tá? Quem perguntou ali, sim, a consulta é pública. E existe também uma forma de consulta que tu consegue ver por INE e daí é acesso restrito. Aí aqui no cantinho superior direito, tá? Acesso restrito. Normalmente se acessa com o GovBR. Então, vou mostrar aqui, ver se ele dá para ver aqui em tela os números dessa produção. Às vezes o usuário está com alguma instabilidade, demora, ou dependendo do número de filtros, ele não consegue processar. Então, às vezes precisa ter paciência. Tem alguns horários que são mais acessados. Talvez seja o horário agora. Vamos ver se dá. Mas acredito que, né, vocês conheçam, já tenham acessado essa fonte de informação. Bom, ele não está abrindo. Para a gente não perder muito tempo, eu vou voltar aqui. Para tirar essa aqui. Vou pedir para a Aline falar dessa slide. Outra fonte de informação em relação à produção, que a gente não chegou a colocar aqui, mas está no guia, que acho que é bem interessante também, que aí vocês é que acessam, são os relatórios do ESUS, né, os relatórios do prontuário. Então, por exemplo, isso está no guia, tá? Os relatórios vocês podem acessar de cadastro domiciliário territorial. Então, nesses relatórios tem o tipo de imóvel, a condição de moradia, são dados que as equipes coletaram, né? Da situação de moradia, localização. Tem os relatórios de cadastro individual, que tem dados dos usuários, né? E tem relatório de situação do território, né? São informações também bem importantes de vocês acessarem nos prontuários eletrônicos, né? E aí vocês mesmos podem fazer a extração delas. No guia, que está no Moodle,
vocês também, que também está no site da PS. Até, não sei se vocês conhecem o site da PS, acho que vale muito a pena vocês navegarem por lá. Lá tem as instruções de como extrair esses relatórios do ESUS. Então, em relação aos dados de situação de saúde, por que eles são úteis, né, para a gente? Uma das questões, por exemplo, é de conhecer as principais causas de mortalidade e morbidade da população. A gente trouxe aqui como exemplo o que o Estado, a Secretaria Estadual da Saúde, levantou para a construção do peso atual. Né? Então, as principais causas de mortalidade que nós identificamos na Secretaria, né, são doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas de morbidade e mortalidade e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Por que isso é importante? Né? A gente tendo, esse é um dos dados da análise da situação de saúde. Né? A gente tendo essa informação, a gente pode planejar, por exemplo, em relação a atividades coletivas. Né? Então, parece que está claro que um dos temas que talvez a gente possa pensar para atividade coletiva é em relação à alimentação e nutrição, né? A autocuidado. Lembrando que nós, o Estado, por exemplo, incentiva que os municípios desenvolvam ações nessa temática através de um dos indicadores do PIAPS, né, que é o cofinanciamento estadual, né, de realização de atividade relacionada à alimentação e nutrição. Né. Doenças do aparelho circulatório estão vinculadas, né, a gente pode pensar que estão vinculadas a questões de doenças crônicas, né, e de doenças de hipertensão, né, que é algo que a APS está muito acostumada a atender. Que ações a gente pode fazer para qualificar, que a gente pode colocar no nosso plano e efetivamente depois desenvolver relacionadas a essas doenças, para que a gente tenha, ao longo do tempo, incidência na diminuição dessas causas de mortalidade. Porque se a gente não tem identificado quais são essas causas, né, a gente corre o risco de planejar ações que nos pareçam muito interessantes e que talvez sejam, mas não para a nossa população, né, porque talvez ela não esteja necessitando daquela ação, não é o que caracteriza a população do território, algo que a gente imaginou ser muito interessante, que talvez a gente tenha uma capacitação muito boa para fazer, mas não tem necessidade, né, por parte da população. Outras ações que a gente deve poder planejar, né, em relação ao número de consultas e para quais finalidades. Né? Então, daqui a pouco a gente está fazendo uma oferta de um determinado tipo de especialidade que não é necessário, e tem outra que está sendo mais necessário. Né? E aí, pensando, por exemplo, na composição das EMUDs, que são equipes novas que os municípios estão implementando, né, desde da instituição de cofinanciamento federal para as EMUTs, né? Qual a composição dessas equipes? A composição que eu estou escolhendo, os profissionais, as especialidades que eu estou escolhendo para as equipes EMUT do meu município atendem às necessidades do meu território? São profissionais que têm formações relacionadas a essas necessidades? Ou eu pude compor da forma que eu pude, era quem estava disponível? Então, é importante que a gente pude, inclusive, na composição das equipes, essas necessidades. Planejar a intensificação de estratégias vacinais, né, porque são as principais ações preventivas para aqueles agravos que são imunopreveníveis. Né, e a gente agora estamos, né, questão de um ano, recuperando algumas coberturas, mas a gente teve com quedas importantes, de forma geral, nas coberturas vacinais. Né? Isso nos ajuda a planejar a dinâmica da agenda e o processo de acolhimento, né? E fazer um equilíbrio entre a demanda espontânea e a programada. Quanto mais a gente conseguir trabalhar com ações de promoção que façam sentido para as necessidades da população, é importante que faça sentido e que também entre no cotidiano das pessoas, né? Então, uma das formas que se pensa, né, é o município poder cogitar se há necessidade de, por exemplo, de horário estendido, de reorganizar suas equipes de forma que as pessoas tenham acesso fora do horário que é seu horário de trabalho. Né? Então, não é que vai fazer horário estendido, todo mundo tem que fazer.
Mas isso é algo importante de avaliar. Por que a minha população, determinadas pessoas não estão conseguindo vir? Será que é por isso? Né? Como é que a gente pode construir uma alternativa para aumentar o acesso? Também nos ajuda a planejar o número de visitas conforme o perfil de adoecimento e planejar o número de visitas, e vou voltar a falar do planejamento das equipes e o número de profissionais das equipes, incluindo os agentes comunitários. Né? A gente, o papel dos agentes é importantíssimo, né? Mas a gente precisa ter um quantitativo de agentes que dê conta da necessidade do território para fazer todas as ações que eles precisam fazer. Então, isso é algo importante vocês planejarem também. Bom, agora que a gente já falou bastante, a gente vai convidar vocês a gente pensar junto, tá? A gente bolou uma situação fictícia, em parte com base em algumas coisas que vocês trouxeram, tanto no módulo 2 quanto agora para esse módulo. Né? Então, nós bolamos um caso para a gente conversar. Nós vou apresentar o caso e a gente vai abrir aqui, quem quiser levanta a mão, quem quiser falar, né, para poder contribuir. Pensando em um município fictício, mas com uma situação que pode ocorrer em várias cidades do estado, vamos considerar. O município está com novas equipes de ESF e também EMUD. Depois dos eventos climáticos de 2024, pessoas se mudaram de bairros e algumas vieram de outros municípios. A fila de espera para especialistas está muito grande no município, mas ainda não foi identificado para quais especialidades está com maior represamento, sem o motivo. Há dificuldades de comunicação com os serviços especializados. Considerando que houve mudança na capacidade instalada da PS municipal, que pode haver mudança no perfil demográfico da população e que se desconhece o detalhamento da demanda represada das especialidades, quais informações em quais plataformas ou outras metodologias poderiam ser levantadas? E quais ações poderiam ser planejadas para dirimir as problemáticas identificadas? Então, considerando esse cenário desse suposto município, que reúne algumas características dos nossos municípios no estado, né, como é que a gente poderia levantar essas informações e o que a gente pode planejar? Vou convidar quem quiser contribuir, pode ser no chat, mas se puder falar, melhor. Fiquem à vontade, tá? Bom, enquanto vocês pensam, a gente vai conversando um pouquinho aqui. A lista de presença está no chat para vocês assinarem. E a gente trouxe esse caso, assim, pensando, né, no que a gente viveu ano passado, né, que foi a enchente, né, a grande enchente que atingiu aí quase 100% dos municípios, né, direta ou indiretamente. A gente sabe que alguns municípios foram afetados, assim, de forma quase total, né, e a gente sabe que teve um movimento migratório dessas pessoas, né, algumas dentro da própria cidade precisaram, né, se mudar, né, trocar de bairro, enfim, alguns precisaram voltar para suas cidades de origem, para suas famílias. Então isso trouxe, né, um grande impacto, né, para todos os setores, né, a saúde em especial, assim, né, como que ficou o acompanhamento dessas pessoas, né, e esse caso é para a gente pensar um pouco assim, né, como que a gente vai trabalhar a partir disso, né, com uma análise com a situação de saúde, sabendo que a gente tem os dados secundários aí nos sistemas de informação, mas o quanto que demanda também de uma reorganização, né, do território. Então a gente queria ouvir vocês, né, não só para esse evento, né, que acho que a gente tá muito vivo assim para a gente, mas em outros momentos, né, que vocês se depararam com alguma situação semelhante, a própria fila de espera de especialidades, que é um problema, né, importante, né, no nosso estado, assim, e como que vocês pensam em lidar com isso, assim, em termos de planejamento. Então, fiquem à vontade para levantar a mão, podem abrir o microfone para a gente conversar um pouco, ouvir vocês.
Se alguém está tímido porque está sendo gravado, a gente pode parar de gravar também. E essa parte a gente, não sei, a gente não disponibiliza. É um cenário que a gente pensou que é isso, é dos municípios de vocês, né? Então, vocês podem compartilhar também a experiência, como é que foi, né, para reordenar. A Marinês comentou aqui no chat que os municípios vêm enfrentando dificuldade com filas de espera desde a Covid. A gente não botou a Covid aqui, mas a gente vem enfrentando um cenário de grandes mudanças nas necessidades, né, da população, pelo menos desde a Covid, que foi a primeira grande epidemia, que foi a pandemia, né? E isso mudou radicalmente a forma como a gente precisou se organizar. Alguém comentou ali, acredito que uma plataforma para consulta importante para avaliar atendimentos realizados é o CISAB, que auxiliaria a identificar a população. Sim, o CISAB, né, dá para ter uma ideia, né, do que essas equipes vêm atendendo, né, o volume de atendimentos, e, e é isso, né, acho que a Aline comentou, né, será que é desses tipos de atendimento que essa população continua necessitando? Será que a oferta, né, que a gente está conseguindo é isso, né? Ofertar se a gente está de acordo com o que essa população está precisando, né? Se não precisa assim de um estudo mais para atualizar, né? O que que vem, essa população vem demandando. Uma estratégia que tem de consulta CISAP, que eu acho interessante de a gente poder olhar, é assim, o que está vindo, por exemplo, em atendimento individual, né? O que vocês estão mais recebendo. A gente olha, a gente tem o costume de olhar, de fazer esse monitoramento em relação ao Estado, né? Mas ao Estado engloba todos os municípios e tem diferenças muito grandes entre um município e outro, né? Então, é importante que vocês olhem, né, para o seu, o que está sendo a maior demanda e que tipo de oferta as equipes estão conseguindo fazer de cuidado. Então, a gente consegue ver o atendimento individual, a gente consegue ver a atividade coletiva. Aí, por exemplo, talvez tenha uma condição de saúde que a gente está conseguindo fazer uma oferta e que a população está acessando muito em termos de atendimento individual. A gente vai olhar nas atividades coletivas ou nas visitas dos agentes e talvez essa condição não apareça. Então, talvez a gente precise repensar que outras ofertas a gente vai fazer em relação a esse tema de saúde, né, para que não fique só no atendimento individual, né, para que a gente possa trabalhar de outras formas. Outra questão que a gente pode verificar em relação aos atendimentos individuais é sobre a continuidade. Claro que isso depende de como os profissionais estão marcando ali no prontuário, né? Mas se é agendado algum outro atendimento, né? São só atendimentos pontuais, a gente está conseguindo articular com a rede, né? A gente está conseguindo, bom, esse usuário talvez precise de encaminhamento com outro serviço, né? Tanto dentro da saúde quanto intersetorial, ou a gente não está conseguindo dividir, né, as situações que nos chegam e que precisam ser divididas. E isso é uma função muito da gestão, de poder olhar para como que as equipes estão fazendo a organização do seu processo de trabalho. A gente consegue ver isso pelo CISAP, né? Embora tenha o viés de que depende do que a equipe informou. E aí vale também conversar com a equipe sobre essa organização. Vamos retomar aqui o chat, deixa eu ver o que vocês estão colocando. A Heloísa, de Joia, comenta: concordo com a Marinês, pois houve um acúmulo de filas de espera e a saúde da população acabou agravando em função disso. Hoje, nossa maior dificuldade é fazer a atenção primária com tanta demanda reprimida e casos que se tornaram agudos. A Lu comentou, né, perguntando para a Luísa qual a dificuldade de vocês de fazer a PS, né, quais ações
têm sido difíceis de efetivar. Aí ela responde, a Heloísa: estamos realizando busca ativa e realizando atividades coletivas, grupos de saúde, mas notamos bastante aumento de hipertensos e diabéticos. Pacientes de saúde mental dobraram também. Sim, né, Heloísa, a gente percebe também aqui, né, com os colegas da área da mental, a gente compartilha um pouco, né, dessa demanda. E é isso, né, na análise a gente vai ver se esses atendimentos, o quanto que esses atendimentos aumentaram, quais são as principais necessidades, né, nesse sentido, assim. O que a gente está ofertando, será que é grupo, será que é atendimento individual? A gente daqui a pouco precisa contar com uma EMULT, a gente tem EMULT, não tem, né? Que outros profissionais, isso que a Aline falou de dividir, né? Dos gestores ouvirem as equipes, né? Estarem esse planejamento muito próximo das equipes, porque elas conhecem melhor os territórios, conhecem o sofrimento das pessoas. Então, os ouvidos da população, né, os olhos são as equipes. Então, a gente precisa ouvir, né, conversar, dialogar, porque fazer planejamento sem escuta, né, não é possível, né, não é viável. Então, daqui a pouco, essas equipes estão sobrecarregadas, estão dizendo que estão sobrecarregadas. E muitas pessoas, ela falando em agudização, né? Então, por que estão agudizando? É porque as equipes não estão conseguindo fazer o acompanhamento, né, longitudinal ali, né, para manter aquela, aquela doença, enfim, mais estável, né, mais estabilizada. E os usuários estão agudizando, né? É uma insuficiência cardíaca que descompensou, né? Porque se poderia ter uma internação, levou uma internação que daqui a pouco não precisaria se essa pessoa tivesse sido melhor, né, sendo melhor acompanhada. Então, é isso, né, a gente percebe, a gente vê, a gente tenta monitorar, né, o que a gente vê, assim, que a produção da atenção primária só cresce, né, a gente traz isso e leva para a gestão, né, para nossa gestão central aqui, e busca recurso, né, e tenta implementar, pensar em formas de essas equipes serem mais fortalecidas, né, justamente porque a gente vê que a demanda só aumenta. Ali a Marinês, eu pulei. A Lília colocou, eu notei também que no meu município a procura por atendimentos aumentou. Depois da pandemia, sim, a Marinês colocou, com referência às filas de espera, temos que considerar vários fatores. Identificar quais as especialidades que temos maior fila, sabemos que temos vazios assistenciais em algumas especialidades, temos ciência que talvez as equipes de APS poderiam usar mais as ferramentas como telesaúde e seguir os protocolos do Regula SUS, muito importante, né? Seguir os protocolos justamente para essa fila, né, andar mais rápido, assim, né, para as pessoas esperarem menos tempo. Aí depois, prefeitura D, não consegui ler. Setor de atenção básica, a equipe EMULT veio contribuir com as equipes de APS, temos 3 psicólogas e 3 nutricionistas, desenvolvem grupos e atendimentos para a população. Ótimo, deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Não consigo ver. Via mão ali. A APS via mão. Acho que uma das grandes dificuldades dos municípios é a quantidade de cadastros por equipe. Agora, com a nova plataforma do CISAB, versão 2, conseguimos visualizar que existem equipes que ultrapassam o número máximo de 3.000 cadastros por INE, até pensando no financiamento. Quantas especialidades, um método é elaborar uma matriz de agravo e realizar uma reavaliação dos encaminhamentos, por vezes são feitos de forma equivocada. Uma estratégia é utilizar em multi com profissionais que se enquadrem nas necessidades que o município apresenta. Felipe de Viamão. E a Neida colocou, a Neida, nossa colega da nona, o painel da dengue do Rio Grande do Sul também é um bom instrumento para monitorar casos de dengue e assim buscar ações de prevenção e organização do fluxo da APE. Uma coisa bem importante que vocês estão trazendo em relação à questão dos encaminhamentos é também verificar no município quem é que está responsável, ou quem, né, estão responsáveis por monitorar esses encaminhamentos, né? Se as pessoas seguem necessitando daquele atendimento especializado que foi solicitado, se seguem o acompanhamento na APS, porque também elas precisam seguir, né, mesmo necessitando do atendimento especializado,
e qual é o retorno que, por exemplo, o GERCOM está dando. Porque o profissional precisa, às vezes, é dado um retorno e o profissional precisa responder, informar dados mais específicos ali, para que, senão, fica parado o encaminhamento. Tem que ter alguém responsável para isso, né? E o quanto que o município está conseguindo, os profissionais estão conseguindo se organizar para fazer esse monitoramento. A Cotiporã colocou para ter acesso aos encaminhamentos para atendimento especializado e fila de espera, também podemos consultar o GERCOM. Viamão também colocou, desculpa ali, às vezes a demora do Ministério em credenciar as equipes, né, faz com que a gestão repense em financiar as equipes por recurso próprio. A gente sabe que às vezes o Ministério acumula alguns credenciamentos, né, para ver a viabilidade e acaba demorando mesmo. E a Ana colocou, com a redução dos atendimentos que ocorreram, agora as filas estão muito grandes, as patologias agravando, e isso faz com que estejamos tentando resolver os problemas ao invés de fazer a promoção de saúde. Sim, a gente vê que, né, que o foco da atenção primária deveria ser promoção, né, da saúde, prevenção de agravos, né, e a gente vê que isso acaba, às vezes, ficando, em função da sobrecarga, dessa demanda, eles ficam, assim, mais em segundo plano, infelizmente. Aline, quem sabe a gente vai ali para o que a gente pensou, né? Que eu acho que já vieram bastante contribuições. Isso, vocês respondem. A gente sugeriu algumas respostas, né? Não dando conta de tudo, porque fazer a análise da situação e o planejamento não é simples, né? E a gente não dá conta disso no encontro de 2 horas, mas a gente levantou algumas sugestões e algumas, se não todas, vocês já falaram. Vou só ler ainda o que vocês colocaram aqui, né? A Ana Paula comentou que a regulação muitas vezes parece que não lê os encaminhamentos e coloca em pendência sobre informações que já estão nos encaminhamentos. É importante traçar um diálogo com a regulação, se vocês estão identificando que isso está acontecendo. Uma pessoa comentou que acredito que a contrapartida de custeio com recurso próprio da PS vem aumentando para os municípios. Também, se vocês identificam que há algo nesse sentido, tem os espaços bipartite e tripartite para que se possam ser pontuadas as observações, os posicionamentos dos municípios, né? Então, vocês têm a CIR, tem a CIB, são espaços importantes dos municípios trazerem essas questões. A gente aqui na gestão da APS estadual, como eu falei, a gente monitora a produção de vocês, dos municípios, de várias formas, tanto a produção, tanto em relação aos indicadores, e a gente identifica assim, que tem um aumento de produção nos últimos anos bastante grande, né, da APS. Uma das questões que a gente leva em conta é a qualificação do registro, que há anos vem se trabalhando na qualificação do registro. A qualificação do registro tem como uma das consequências que, claro, a gente vai ter uma produção maior. Mas desde, pelo menos, como alguém comentou, a pandemia da Covid, né, a gente teve vários aspectos que afetaram a população, né, que inclusive a gente falava na época que parou de falar, eu pelo menos não tenho ouvido, né, em sindemia, acho que não sei se vocês lembram, mas houve situações de vulnerabilização da população em vários aspectos, né, incluindo econômico. E também talvez tenha havido um aprendizado de onde que as pessoas podem buscar auxílio e atendimento em saúde. E que bom que elas aprenderam, né? É conosco, é na PS. Mas aí a gente precisa se replanejar também, né? Se a gente está com esse aumento de demanda, de como que a gente vai organizar e propor atendimento. O que a gente levantou aqui de sugestões, né, para a pergunta que a gente fez? Fazer a territorialização e discutir em equipe, com as equipes e as equipes com a gestão, isso que a Carla estava falando, ouvir as equipes, né, é um processo fundamental. A gente falou muito aqui dos sistemas de informação. Os sistemas de informação, eles nos dão algumas informações da experiência dos profissionais que estão atendendo, é importantíssimo para que a gente possa compor o planejamento, né?
E a territorialização ela vai nos servir tanto para planejar o atendimento específico daquela equipe, porque ele reconhece o seu território, mas também do território global do município, principalmente considerando se houve mudanças no território, né, mudanças até maiores, e a gente acha que entende que em vários municípios pode ter havido. Consultar o CNES e o e-gestor, né, para dimensionar as equipes e os profissionais e a carga horária que hoje existem no município e que saíram várias portarias de homologação, tanto de ESP ano passado, quanto das EMULTIS, então a gente tem um aumento de número de equipes e de profissionais nos municípios. Acessar a lista de espera e analisar as principais demandas, inclusive aquilo que a gente falava antes, bom, eu estou tendo muita demanda numa determinada condição de saúde, além de poder agilizar essa fila de espera, o que mais que eu posso fazer para prevenir, ofertar ações para a população em relação à prevenção dessa condição de saúde. Orientar as equipes de APS a monitorarem se as pessoas seguem necessitando do encaminhamento e verificar as devolutivas da regulação, que a gente já tinha falado. Analisar os indicadores pactuados. Analisar a produção das principais condições da APS, os relatórios de SUS, vocês também falaram disso, de analisar o CISAB. Analisar as principais causas de mortalidade, a gente fala aqui tanto do BI quanto na gabinete. As ações da APS efetivamente realizadas se estão relacionadas às principais causas de mortalidade do município. Mapear os serviços especializados no município e na região de saúde, quais meios de comunicação existem hoje entre esses serviços, né? E estabelecer uma agenda de repactuação. Lembrando que vocês têm a CIR, que pode ser um espaço potente para isso. Dialogar com o controle social sobre as necessidades da população e as ações planejadas pela gestão. Então, isso acho que é importante a gente ter também esse diálogo com o controle social. Em relação à regulação, a Ana Paula comentou no chat que possuir um setor de regulação no município ajuda muito. Não sei se vocês têm essa experiência, se quiser contar, Ana. Uma pessoa comentou que no município se vê um abandono dos planos de saúde pela diminuição dos recursos financeiros, inflando ainda mais o nosso SUS. É isso que eu comentava, né? As pessoas estão financeiramente, talvez estiveram, né, com mais dificuldade durante um determinado período, e isso faz com que tanto procure outras alternativas, quanto se a gente tem um serviço que é qualificado, né, que é de amplo acesso e que é de direito de todos nós, né, por que não usar? Né? É um direito de todos nós, né, de todos os cidadãos. A questão é como a gente se planeja e como a gente também pleiteia que haja um maior investimento na atenção primária, né, já que a gente está recebendo essa demanda. E isso aí, voltando, é algo que também vocês podem ter uma ação protagonista nisso. A Ana Clarissa comentou que a APS é a porta de entrada para tudo e precisa dar conta de todas as demandas, que cada dia são maiores. E tem dificuldade de ampliar as equipes, sobrecarregando serviços e profissionais. Essa é uma questão, né, Ana? A necessidade de ampliar as equipes e o número de profissionais. A gente fala aqui, né, que a política nacional estabelece a equipe mínima, que é a equipe cofinanciada, né? Mas que não necessariamente é a equipe que o município vai implementar. O município tem liberdade para colocar mais profissionais na equipe. É importante observar o parâmetro de cadastro que a gente falava, né, atual no cofinanciamento, que é dependendo do tipo de equipe, entre 2 e 3. Se a gente tem mais pessoas cadastradas, a equipe está atendendo mais pessoas do que isso,
vai ficar sobrecarregada e não é o ideal de se trabalhar dessa forma, nem para o profissional de saúde, né, que está ali atuando, nem para a população. Oi, meu microfone estava bloqueado, desculpa. Eu tentei desbloquear e ainda saí da reunião da live. Estamos te ouvindo, Ana. Tá conseguindo me ouvir? Tá. Aqui eu sou do município de Osório, né? Sou coordenadora aqui da ABS. Como é que funciona aqui? Como nós temos alguns especialistas também no município, nós temos um setor de regulação que faz a regulação tanto dos especialistas aqui do município, né? Através do nós possuímos um sistema próprio de prontuário online, então nós não usamos o ESUS. Então, os profissionais fazem o encaminhamento direto nesse prontuário eletrônico. Aí entra na nossa fila de espera e ali a gente consegue ver e tirar os relatórios do que nós temos de encaminhamento para os nossos pacientes, para os nossos especialistas, no caso. E também tem o setor de regulação do GERCOM, né? Os pacientes são inseridos no GERCOM nas suas unidades, né? Só que quando tem alguma dificuldade, alguma necessidade de entrar em contato com o setor, né, de regulação do Estado, ou quando tem necessidade de matriciar de uma forma diferente, fazer a questão de telematriciamento com telesaúde, tem um médico que vem algumas vezes na semana nesse setor de regulação e faz a regulação com o Estado. E toda terça-feira, quando necessário, tem um profissional que, quando precisa, ela vai até Porto Alegre fazer algumas questões que estão sendo pedidas, assim, ali no próprio GERCOM, né? Então, esse setor, ele faz isso aqui no município, o que ajuda bastante de alguma forma, apesar de ter todas as dificuldades que todos os municípios enfrentam, na questão de pendências, que a gente tem bastante, que é aquilo que eu coloquei ali, né, que às vezes eles pedem as mesmas coisas, a gente bota e pede de novo, mas isso, ter o setor de regulação aqui, nos ajuda a ter a visão do que a gente tem de filo, do que a gente tem de represamento, assim, e de tentar qualificar também os encaminhamentos dos nossos profissionais. Aí a gente consegue monitorar isso também. Que bom, e tu falou, Ana Paula, que esse profissional, ele faz matriciamento com as equipes também, isso? Sim. E aqui a gente também, de vez em quando, faz, porque assim, como a gente sabe, e é uma realidade de muitos municípios também, que eu não trabalhei só aqui, eu trabalhei em Porto Alegre também, muitas vezes o profissional médico ele não consegue, no horário da consulta, que é 20 minutos, inserir no GERCOM com qualidade, porque tu tem que escanear exames, que é o certo para colocar de forma completa, né? Às vezes tu tem que tirar foto de lesão para colocar, então acaba que esse profissional ele não consegue fazer isso no momento da consulta, né? E acaba sendo um enfermeiro que faz isso, marca a agenda de GERCOM e faz isso em séries todas as outras informações. Então, quando a gente vê que algumas coisas estão se perdendo, da não evolução em prontuário, quando tem os encaminhamentos, nós fazemos reuniões de matriciamento com os médicos e enfermeiros e reforçamos novamente os protocolos de encaminhamento do GERCOM. Ana, uma pessoa, a Nicole, perguntou, olha, é para ti a pergunta, se essa equipe de regulação que vocês possuem é composta por quem? Hoje tem um médico, né? E aí tem de nível superior somente o médico, né? E aí tem as profissionais de ensino médico que são capacitados ali no GERCOM. Aí uma pessoa perguntou se é o médico que faz o cadastro no GERCOM, pelo que eu estou entendendo, né? Não. Aqui, é aquilo que eu falei, no município como qual é o nosso combinado? Quando tem encaminhamento, por exemplo, eu vou encaminhar para
o neuro, né? Que hoje não tem neuro no município, é só via Zircon. O certo é tu ter uma evolução completa ali, que é o que a gente tenta trabalhar e cobrar, né? No próprio prontuário do paciente, e é uma coisa que a gente está tentando parametrizar para todas as unidades, que se tenha uma agenda de IRCOM. Por quê? Porque normalmente o que acontece? O paciente, quando ele vem, tu vai fazer o encaminhamento dele, ele tem um monte de exame que ele deixou em casa. Ele deixou ressonância em casa, ele deixou tomo em casa, ele deixou o histórico de saúde dele em casa dos outros encaminhamentos prévios ou outras consultas que ele já fez. Então, ele sai com o encaminhamento do consultório, se agenda uma consulta, tem uma agenda de GERCOM na unidade, normalmente com o enfermeiro, e aí ele recebe um mosquitinho com a data de agendamento e dizendo que ele traga todos os exames e, enfim, né, e laudos que ele tenha para serem inseridos. Então, nessa consulta, nesse acolhimento, nesse agendamento com o enfermeiro, se escaneiam todos os documentos, ele faz um filtro ali do que é realmente pertinente àquele encaminhamento, né? E aí já anexa junto com a evolução do médico, que foi feita no nosso prontuário. Porque o que acontece? Se tu só faz a evolução e não coloca o laudo, não coloca o laudo do exame, ou muitas vezes a imagem do exame, não vai, né? Eu já tive na ponta, eu lembro que eu botava, eu escaneava tudo, daí tu escaneia a ressonância, tu escaneia a eco, e normalmente anda mais rápido quando é assim. Porque senão eles vão pedir, o regulador vai botar pendência e vai solicitar o exame. Aí tu vai mencionar que ele fez uma eco tal, na data tal, que deu tal alteração. Aí ele vai botar pendência e vai solicitar que anexe o laudo, né? Então, aí tu fica fazendo retrabalho, né? Bem importante, né, esse trabalho da informação ser o mais qualificado possível, porque é isso, né, quanto mais informação quem está regulando tiver, mais rápido, né, a gravidade, enfim, a pressa, né, desse atendimento, dessa consulta, enfim, vai se dar, né, então, quanto mais, e é importante ter esse núcleo mais perto aí do município, justamente para qualificar esses encaminhamentos, né. Montenegro comentou ali também, relatando que também tem essa regulação e que melhorou muito quando colocaram técnicos para essas avaliações. Acho que era uma experiência importante que vocês trouxeram. Obrigada, Ana, e a colega de Montenegro, compartilhar essa experiência de vocês. Ali seguem mais alguns comentários, né, sobre regulação. Jana Soares atua como médico reguladora, regulando encaminhamentos, as consultas especializadas que temos disponíveis no município, e auxiliando nas evoluções do GERCOM que entraram em pendência. Né? Foi bem legal essa discussão que surgiu, né, dessas filas, do processo de regulação, e essa troca de experiência também que acabou, né, acontecendo aqui. A gente agradece vocês pelo compartilhamento. Então, eu acho que do caso, né, a gente mais ou menos comentou tudo que a gente pensou. Eu acho que teriam mais coisas, né, mas a gente está também com tempo. E agradecer vocês pela participação. E a gente vai colocar aqui por último, mas não é para responder agora, é para adiantar para vocês a atividade que a gente vai colocar no fórum, tá? Que a gente pensou num caso também, para esse último fórum desse módulo, que tem a ver com o indicador, tá? Então, frente a um cenário de não alcance de meta do indicador de mortalidade infantil, o município está com resultado de 12,5, com uma meta de 9,8 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, 100 mil não, 1.000, o município precisa verificar as condições de assistência ao pré-natal na atenção básica. Então, a gente traz aqui que esse município tem uma população de 25 mil habitantes, e possui 4 equipes de saúde da família, né, com a equipe completa, né, aqueles profissionais de 40 horas, e não tem, né, até agora nenhuma EMUT. Então, a gente pergunta, para além do aumento da cobertura de saúde da família, né, a gente já traz, assim, uma parte da resposta, que outras informações provenientes de dados de sistemas de informação em saúde podem subsidiar esse planejamento para a melhoria do indicador.
né? Então, a gente traz esse indicador que é da mortalidade infantil, que a gente correlaciona também com o pré-natal, mas, enfim, tem outros fatores, né, que vão interferir, né? Acho que pensar também lá nos dados sociodemográficos, né, para vocês darem uma olhada em tudo que a gente conversou hoje. Como que vocês pensariam, né, em soluções para esse indicador que não está bom? Né? Então, a gente vai colocar lá no fórum e depois aguarda as respostas de vocês. A não ser, Aline, quer complementar alguma coisa aqui? Eu queria complementar que se vocês tiverem também, assim como eu achei muito legal que vocês trouxeram tanto no chat hoje, algumas experiências, algumas ideias, quanto a Ana abriu o microfone para nos contar, né? Se vocês quiserem lá no chat também perguntar para outros de alguma experiência, lá é um espaço que também vocês podem conversar, tá? Não necessariamente para que a gente responda a vocês, né? Mas nesse sentido de compartilhar a experiência, né? Também vocês podem se perguntar por lá. E aí vocês fiquem atentos, né? Quem já respondeu a pergunta também vai lá dar uma olhada, de vez em quando ver o que os outros estão colocando, se tem alguma pergunta que algum colega de outro município está pedindo um auxílio no sentido de experiências, assim como vocês trocaram hoje, tá? Acho que é um espaço que vocês também podem aproveitar dessa forma, se vocês quiserem, tá? Fica o convite. O próximo encontro é dia 21 de maio. Deixa eu ver aqui. Em relação ao que eu tinha falado dos instrumentos de gestão, justamente é para o mês que vem. Instrumentos de gestão de saúde e planejamento da APS. Então, a gente convida que vocês visitem o Moodle, né? Leiam, se apropriem dos materiais que tem lá, participem nos fóruns, e de lá vocês possam migrar para todo o nosso site da PS. Lá tem uma infinidade de outros recursos e materiais que também são bem legais para vocês. A gente tentou condensar em principais tópicos, tanto no curso quanto no guia, mas tem muito mais coisa no site. A Luísa colocou aqui no chat tanto o link do Moodle quanto o link do nosso site. No site também tem ofertas de educação, ofertas de materiais para as equipes, e aí direcionados para as equipes, e ofertas de educação também para os profissionais. Então, não só para vocês de gestão, mas para os profissionais também tem ofertas, vocês podem consultar para poder ir replicando com eles. Te agradece muito a presença de vocês hoje de manhã. A Marina botou a lista de presença, ali para quem não assinou ainda. E nos vemos mês que vem. Acho que não somos nós, né, Carla, mês que vem, mas nos vemos nós aqui estar com vocês. Nos vemos, né? Obrigada pela presença de todos e todas. A gente também se conversa pelo fórum e está à disposição, né, também por e-mail, que vocês tiverem alguma dúvida. E é isso. Muito obrigada. Foi muito bom essa manhã.